Evangelho de Marcos, capítulo 4. Este é o canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Se inscreva, venha fazer parte desse projeto, ser sal da terra e luz do mundo. Vamos à leitura. Outra vez começou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão, que ele entrou num barco e sentou-se nele sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo davam fruto. E um grão produzia 30, outro grão 60, e outro grão 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são de pouca duração, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Esses são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. A parábola da luz encoberta. Disse-lhes mais: Vem, porventura, a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está encoberto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: Atendei ao que ouvis. Com a medida com que medir, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois aos que têm ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. A parábola do reino. Disse também: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse sobre a terra semente, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesmo produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo
lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. Disse ainda: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. O ensino parabólico de Jesus. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender, e sem parábola não lhes falava, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. A tempestade se submete a Jesus. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia de água. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que estamos perecendo? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem, porventura, é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Evangelho de Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, é o canal Sal da Terra, a Luz do Mundo. Se inscreva. Venha fazer parte, venha ser semeador da palavra de Deus mundo afora. Venha semear a palavra do Senhor, curte, compartilhe. Até a próxima.